Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus continue conosco. Nós, nesse culto diferente, totalmente gravado, que os irmãos agora estão em casa, reunidos com a família, é uma experiência nova para a gente, mas a gente quer iniciar esse culto lendo o Salmo 130. Se o irmão puder abrir aí, se os irmãos puderem abrir, Salmo 130, que diz assim: Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos, as minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele que redime Israel de todas as suas iniquidades. Nesse momento, nos coloquemos em oração para que a gente dê início a esse culto a Deus, em nome de Jesus. Pai, nos colocamos diante do Teu altar, nós esperamos em Ti, assim como o texto diz, mais do que os guardas esperam pelo romper da manhã. Nesse momento que estamos afastados das pessoas que amamos, nós estamos longe dos irmãos da igreja, nós esperamos a Ti, Senhor, que o Senhor termine rápido com tudo isso que estamos passando. Clamo a Ti, Senhor, e peço que o Senhor nos alcance, em nome de Jesus. Amém. Bendirei ao Senhor de todo o coração, seu nome adorarei, e com tudo que sou cantarei, seu nome adorarei. O sol nasceu, surge um novo dia, eu canto a Ti mais uma vez, por tudo que já foi e por tudo que virá. Eu cantarei até o entardecer. Bendirei ao Senhor de todo o coração, seu nome adorarei, e com tudo que sou cantarei, seu nome adorarei.
acaba, ainda assim eu irei te adorar. Por 10.000 anos e por muito mais, bendirei ao Senhor de todo o coração, seu nome adorarei, e com tudo que sou cantarei, seu nome adorarei, seu nome Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Não chega os dias de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Da multidão dos que creram
Boa noite, irmãos. Eu peço para que todos abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 42, onde leremos os versículos de 42 a 47. Livro de Atos, capítulo 2, de 42 a 47. Enquanto os irmãos vão procurando aí a passagem, eu queria fazer uma pergunta. Existe um dito popular dos nossos dias que diz que Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Será que esse tipo de pensamento pode ser aplicado na vida cristã? Cada um cuida da sua vida? Leamos, pois, o texto. Assim nos diz a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Oremos. Pai amado, Deus querido, Senhor da glória, louvado e engrandecido seja o teu nome. Tua palavra foi lida, Senhor, e agora neste momento eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que ela possa ser explanada, ó Pai, não conforme os meus pensamentos, os meus princípios, mas conforme os princípios dela divinos, os princípios da própria palavra do Senhor. Então, para isso eu peço que o Senhor me use, Senhor, me esvaziando de mim mesmo, Pai, e que cada palavra que saia da minha boca possa efetivamente corresponder àquilo que é a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Irmãos, certo autor evangélico afirma em seu livro Icabod que alguns crentes, para não serem incomodados por outros irmãos, utilizam a famosa frase: dá licença? Este é o meu jeito de fazer. Dá licença? Não sou obrigado a contribuir financeiramente. Dá licença? Não tenho que me sujeitar aos líderes da igreja. Dá licença? O termo explica um dos efeitos dos tempos modernos na vida da igreja: a privatização ou privacidade. Em outras palavras, o dá licença quer dizer que se você fez uma escolha ou outra, ninguém tem nada com isso. O problema é somente seu. Cada um na sua. De licença em licença, nós podemos ver que alguns crentes têm saudades de tempos passados, onde havia mais temor por parte do povo de Deus e o Senhor dava claros sinais que se agradava deles, gerando um crescimento numérico da igreja. Mas, se Deus não muda, por que nós temos a sensação que as coisas não são mais como eram antigamente? Por que será? Vamos então analisar o texto lido e extrair lições com a igreja do primeiro século. O texto que nós lemos relata o modo como viviam os convertidos nos dias da igreja primitiva. Do relato de Lucas, nós podemos perceber pelo menos 3 marcas distintivas daqueles crentes. A primeira marca: aqueles crentes eram perseverantes, eram dedicados. No versículo 42, nós podemos ver 4 elementos essenciais na prática religiosa da igreja cristã, todos derivados da perseverança. A primeira marca é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles eram dedicados na doutrina dos apóstolos. Aqueles novos convertidos, eles desfrutavam do ensino de Jesus que eles tinham recebido através dos apóstolos. Os apóstolos eram considerados guardiões das tradições sobre Jesus. Naqueles dias,
o povo cristão desfrutava dos ensinamentos de Jesus através dos apóstolos, que repassavam com fidelidade tudo aquilo que o mestre havia lhes ensinado. Aqueles crentes tinham prazer em se dedicar no evangelho do Senhor Jesus, que eles receberam através do testemunho vivo dos seus primeiros discípulos, os primeiros discípulos de Jesus, que eram os apóstolos. Mas, e quanto a nós? Será que nós temos perseverado, nos dedicado na doutrina dos apóstolos? Será que nós temos estudado a palavra do Senhor e procurado nos deleitar nos seus ensinamentos? Será que nós temos a palavra de Deus como bússola para as nossas vidas? Em segundo lugar, eles perseveravam na comunhão. Eles se dedicavam na comunhão. Os novos convertidos praticavam a comunhão com os santos, participando assim ativamente da vida uns dos outros, conhecendo suas necessidades e delas sendo supridores. Naqueles dias, os crentes deixavam as suas necessidades pessoais em segundo plano, se envolvendo com os seus irmãos da fé e procurando com eles conviver cotidianamente, chegando ao ponto de até mesmo partilhar de seus bens para suprir as necessidades do próximo. Mas, e quanto a nós? Será que nós temos perseverado, nos dedicado na comunhão? Será que nós temos nos envolvido com os nossos irmãos a ponto de entender as suas necessidades e, na medida do possível, meus irmãos, colaborar para que suas dificuldades sejam supridas ou minimamente amenizadas? Em terceiro lugar, eles também perseveravam no partir do pão. Eles se dedicavam no partir do pão. O termo aqui empregado por Lucas é o mesmo que Paulo chama de ceia do Senhor. Naqueles dias, a refeição tinha um significado muito especial para o judeu, na medida em que comer com alguém simbolizava que havia um mesmo conjunto de crenças partilhado pelos comungantes. Mas, e quanto a nós? Será que nós temos perseverado no partir do pão? Será que temos nos dedicado no partir do pão? Será que temos comungado o corpo de Cristo com os nossos irmãos de fé? Será que nós temos desfrutado da experiência de participar do banquete espiritual, que é a ceia do Senhor, nos regozijando com os nossos queridos irmãos? Em quarto lugar, eles perseveravam nas orações. Eles se dedicavam também nas orações. Os novos convertidos se dedicavam às orações com a comunidade dos crentes. Naqueles dias, os crentes tinham o costume de observar momentos de oração nos mesmos moldes que os judeus. Os novos convertidos oravam constantemente pelas causas da comunidade. Mas e nós? E quanto a nós? Será que nós temos perseverado, nós temos nos dedicado nas orações? Será que nós temos buscado nos dedicar em oração pelas nossas famílias, pelos nossos irmãos, pelos nossos empregos, pelos nossos negócios, os nossos políticos, pela nossa pátria e pela nossa sociedade? Será que nós temos nos dedicado? O segundo ponto, o primeiro ponto é que eles perseveravam. O segundo ponto é que eles evidenciavam uma vida comunitária. Evidenciavam que viviam uma vida em comunidade. Nos afirma o texto, nos versículos 44 e 45, que eles tinham tudo em comum. Aqueles irmãos viviam as suas vidas de forma que pensavam no bem coletivo, comunitário, antes de pensar algo sobre si mesmos. O aspecto mais revelador dessa evidência era o fato deles praticarem uma espécie de comunhão de bens. Eles possuíam bens e propriedades das quais eles poderiam tirar proveito única e exclusivamente para si mesmos. Mas eles se preocupavam tanto com o bem coletivo que eles chegavam a dispor de alguns valores em favor da comunidade, em favor dos irmãos, como forma de amenizar as necessidades uns dos outros. Mas e quanto a nós?
A nossa vida, será que evidencia uma vida comunitária prática, de prática? Será que nós temos vivido nossas vidas somente para os nossos desejos e as nossas necessidades? Será que nós temos olhado o nosso entorno de uma forma que nós possamos perceber as carências dos nossos irmãos, né? Carências essas que nós somos candidatos naturais para solucionar essas carências? Será que nós temos disposto alguma fatia dos nossos bens, dos nossos pertences, para poder abençoar os nossos irmãos mais necessitados, reduzindo-lhes o sofrimento? Ainda no versículo 46, o texto diz que os novos convertidos se reuniam diariamente no templo, usando as dependências do templo como lugar de reunião. Eles entregavam suas ofertas aos sacerdotes, que cumpriam seus deveres no santuário. Eles faziam orações e recebiam uma bênção do sacerdote. Também se reuniam de casa em casa, nos lares uns dos outros, e faziam juntamente suas refeições com alegria e com simplicidade. Mas e quanto a nós? Será que nós temos nos reunido nas dependências do templo para cultuarmos nosso Deus? Orando, cantando, levando nossas ofertas e recebendo a bênção do Senhor? Será que temos feito isso? Será que nós temos nos reunido de lar em lar, desfrutando das refeições cotidianas com os nossos irmãos e com eles nos alegrando de forma singela? Talvez possa ser estranho, né, falar isso daí em termos de Covid-19, né? Por esses dias os quais a gente estamos passando, né? Dias de quarentena, de isolamento. Nós vamos passar por tempo onde nós não vamos nos reunir no nosso templo. A gente não sabe quanto tempo vai durar isso daí. E você pode se perguntar, mas por que você está falando tudo isso daí agora? Por que isso daí agora? Eu vou propor então, para você, meu irmão, minha irmã, que nós pensemos sobre a falta que esses encontros vão fazer para os nossos corações e a falta que essa comunhão também vai fazer para a gente. Proponho que a gente utilize esse tempo que a gente não vai se reunir, para refletir sobre isso. No versículo 47, nós lemos que os discípulos louvavam a Deus e contavam com a simpatia do povo. Dando continuidade ao versículo 46, esse louvor se dava na casa dos irmãos, oportunidade em que os novos convertidos, além de partilhar as refeições, ainda podiam cantar louvores ao Senhor por todos os seus feitos. Essas reuniões eram observadas pelo povo, que as aprovava, fazendo com que desfrutassem da simpatia do povo ao seu redor. Mas e nós? Mas e quanto a nós? Será que nós temos louvado ao Senhor na medida em que nos reunimos com nossos irmãos? Ainda que em seus lares? Será que nós temos usado as oportunidades para dar bom testemunho de Cristo, cantando e adorando a Deus e conquistando a simpatia do povo? Será que temos aproveitado essas oportunidades? A terceira marca é que eles tinham temor e testemunhavam sinais e prodígios. Então, só recapitulando, a primeira marca, eles perseveravam, né, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A segunda marca é que eles evidenciavam uma vida comunitária. E a terceira marca, eles tinham temor e testemunhavam sinais e prodígios. No versículo 43, o texto fala para a gente que havia temor na alma deles e que haviam sinais e prodígios que comprovavam que o Senhor estava entre eles. Os novos crentes tinham total reverência ao Senhor. Reverência essa que se demonstrava através de acontecimentos que eram, em última análise, provas de que o Senhor aprovava tudo aquilo que eles estavam fazendo. Sinais e maravilhas no meio do povo mostravam que o Senhor aprovava o que eles estavam fazendo. Mas e nós? E quanto a nós? Será que nós temos observado
o temor de Deus em nosso meio? Será que as nossas almas estão cheias de reverência ao nosso Deus? Será ainda que nós temos observado sinais e maravilhas em nossa comunidade, provando que o Senhor tem se agradado daquilo que temos feito? Agora, meus irmãos, no versículo 47, não mais uma marca daquele grupo de pessoas, mas nós podemos ver o que proporcionava, qual o resultado, melhor dizendo, proporcionado pela atuação de Deus. Deus fazia a igreja crescer numericamente. No versículo 47, vemos que o Senhor acrescentava diariamente novos salvos, à medida em que o povo era perseverante nas práticas descritas por Lucas. Eles evidenciavam os frutos de uma vida comunitária, havia temor entre eles testemunhavam sinais e prodígios e ainda eram abençoados pelo Senhor com o aumento do número de salvos. Deus os abençoava numericamente, através do crescimento do número de salvos. Eles eram crentes dedicados na obra do Senhor e o Senhor fazia a igreja crescer numericamente. Mas e quanto a nós? E quanto a nós? Será que temos observado o crescimento numérico de salvos em nossa comunidade? Será que temos tido grata satisfação de testemunhar o crescimento numérico da igreja? Concluindo, por que temos a sensação que o povo de Deus anda apático, ou mesmo sem temor? Porque muitas vezes não temos observado o mover de Deus no meio do seu povo através de sinais e maravilhas? Por que a igreja não cresce? Respondendo à indagação, convém primeiro dar uma má notícia. Antes de converter-se a Cristo, o ser humano é essencialmente egoísta, vivendo para seus prazeres e prioridades, não se importando com o bem do próximo, antes somente com seus próprios desejos. Essa é a má notícia. Assim é antes de conhecermos a Cristo. Mas existe uma boa notícia. A boa notícia é que quem aceitou a Cristo passa a viver outros tipos de prioridades, através do estudo da palavra, da comunhão, da participação na ceia do Senhor e na oração, mudando assim o foco de sua vida, não mais centrado em seus desejos egoístas, mas na convivência com o próximo a partir da perspectiva de Deus, resultando dessa forma nas bênçãos de Deus e no crescimento do reino. Precisamos recordar que aquele que está em Cristo é nova criatura, e que as coisas velhas ficaram para trás e que tudo se faz novo. Nós podemos e precisamos aprender com os nossos irmãos do primeiro século a receita para o crescimento da igreja. Nós precisamos ser perseverantes, precisamos ser dedicados. Precisamos ser dedicados no estudo da palavra do Senhor, nela tendo prazer e meditando de dia e de noite. Precisamos aprender cada dia mais da sua palavra e praticar as verdades nela contidas. Nós precisamos nos envolver com a palavra de Deus até que ela se transforme em lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Precisamos esconder a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra ele. Em segundo lugar, precisamos ser dedicados também na comunhão com os irmãos. Nós precisamos nos envolver mais com a família da fé. Visitar os enfermos, os doentes, as viúvas, os órfãos, os necessitados, e a gente precisa socorrê-los. Nós precisamos nos colocar no lugar das pessoas para compreender as necessidades dos nossos irmãos e ser sensíveis aos grandes problemas de suas vidas. Nós precisamos ser parceiros de sua dor e não somente de sua alegria. Nós precisamos nos exortar mutuamente para que sejamos abençoados com esse viver mútuo. Nós também precisamos ser dedicados no partir do pão, na participação da ceia do Senhor. Nós precisamos participar da ceia de Cristo de maneira digna. Nós também precisamos participar dela frequentemente, relembrando em todas as vezes a morte dele até que ele venha. Nós precisamos também nos lembrar que um dia nós cearemos com ele,
lá no lar celestial. Precisamos ansiar pela volta do Senhor e pelo recebimento do prêmio da soberana vocação. Em quarto lugar, nós precisamos ser dedicados também nas nossas orações. Precisamos buscar a face do nosso Deus e clamar. Nós precisamos clamar por sabedoria, clamar por livramento, clamar por almas que estão ao nosso redor, vivendo nas trevas do pecado. Nós precisamos nos lançar aos pés do Senhor e derramar a nossa vida na presença dEle, rasgando com sinceridade os nossos corações e suplicando que Ele nos faça mais parecidos com Cristo. Nós precisamos suplicar a Deus que não nos permita olhar atrás, uma vez que nós lançamos a mão no arado. Nós precisamos rogar a Deus em oração que Ele nos use como instrumentos afiados para alcançar seus eleitos através do nosso testemunho. E finalmente, irmãos, nós somente presenciaremos temor, sinais e prodígio e ainda o crescimento dos salvos, na medida em que, através da perseverança no estudo da palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações, nós nos afastarmos dos nossos desejos egoístas, indo ao encontro da vontade de Deus e desfrutando das suas bênçãos inefáveis. Fazendo isso, não haverá entre nós o famoso dá licença? Pelo contrário, nós abriremos mão da nossa privacidade e individualidade em favor da coletividade dos santos do Senhor. E experimentaremos então, ainda aqui nesta vida, uma pequena amostra do que serão as delícias da vida eterna. Amém? Oremos. Pai amado, Deus querido, Senhor da glória, louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, porque nós podemos aprender com a tua palavra, ó Pai. Nós podemos, através da vida desses irmãos nossos do primeiro século, ó Deus, aprender, ó Pai, o que precisamos fazer para ter uma vida abençoada, Senhor. O que precisamos fazer para desfrutar de um pequeno pedacinho do céu aqui ainda na terra, ó Deus. Nós rogamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor nos ajude para que nós possamos ser perseverantes, Pai. Perseverantes, ó Pai, no estudo da palavra do Senhor. Perseverantes, ó Pai, na comunhão com os santos. Perseverantes no partir do pão, na participação da ceia do Senhor. E perseverante nas orações, ó Pai. Nós rogamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor nos ensine, ó Pai, e que, ao mesmo molde dos nossos irmãos do primeiro século, Pai, nós possamos, Senhor, ver almas, Senhor, cheias de temor no nosso meio, ó Pai, contemplar sinais e maravilhas, ó Pai, e ainda sermos abençoados com o crescimento, Senhor, dos salvos, crescimento do número de salvos, Pai. Que os eleitos do Senhor se acheguem ao Senhor, ó Pai, e comecem a desfrutar, Senhor, de uma vida transformada, Senhor, de uma vida diferente estando em Cristo. Para isso nós rogamos que o Senhor nos ajude a nos livrarmos dos nossos sentimentos egoístas, dos nossos desejos de somente fazer aquilo que nós achamos que é bom para nós mesmos e que nós possamos nos lançar, ó Pai, na vida comunitária, na prática da comunhão, Senhor, entre os santos do Senhor, e nós possamos exercitar, Senhor, tudo aquilo que aprendemos aqui nesse texto, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.